Buenos dias para você, meu queridíssimo aluno do sexto ano. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos continuar nossa aula, né, de Grécia Antiga, essa grande experiência que a gente vai ter a partir de então, tá? Muito diferente aqui do caso dos espartanos, que eram divididos basicamente, né? Como eu expliquei para vocês, como uma sociedade hierarquizada, onde havia uma presença de um rei, uma sociedade muito militarizada, voltada para a arte da guerra, porém também estratificada, onde haviam pessoas que tinham ofícios específicos para trabalhar na terra. Na maioria das vezes, os trabalhadores eram considerados estrangeiros, o que no mundo grego era praticamente um escravizado, né? Eles, lembrando que os gregos eram bem xenofóbicos, né, com outros povos, principalmente os espartanos. O xenofobia, meus queridos, significa quando um povo tem preconceito contra outra cultura, contra outros costumes. É uma realidade ruim, pois a gente tende a naturalizar o que a gente considera normal, né, nos nossos costumes e julgar muito errado os costumes do outro. Portanto, né, era uma postura bastante errada, bem equivocada sobre os outros povos, mas era também parte de toda essa educação militar, né, de tratar o outro como inimigo e tudo mais. Saindo um pouco aí de Esparta indo para Atenas, a gente já vai ter um modelo político diferenciado que é a democracia ateniense, tá? Diferente do caso das mulheres de Esparta, que tinham como ir, basicamente, ascender ao poder, elas tinham uma educação, muitas vezes, que era parecida com a educação masculina, poderiam optar por participar, né, dos momentos de grandes guerras e tudo mais. No caso de Atenas, havia uma coisa chamada patriarcado, né? Uma sociedade que era voltada para os homens, que é isso que significa. Então, quando vocês lerem aí pela internet ou algo do tipo, ou ver pela TV, pelos filmes, quando falam que feministas são contra o patriarcado, é porque feministas são contra a desigualdade criada entre homens e mulheres, e por isso que elas se posicionam contra essa ordem patriarcal. A ordem patriarcal, ela começa aí praticamente nessa época da Grécia Antiga. Os registros mais antigos desse modelo de sociedade voltada para os homens se encontram na Grécia, mas em Atenas a gente tem evidências bem grandes, pois as mulheres eram excluídas da vida política, ou seja, elas não tinham cidadania, ou entre outras palavras, elas não eram vistas como seres humanos políticos que poderiam interferir nas decisões dos líderes. Diferente de Atenas, né? Desculpa, gente. Diferente de Esparta, Atenas tinha um tipo de modelo político de assembleia, ou seja, onde os cidadãos se reuniam para elaborar as leis, para fazer decisões políticas importantes. Isso não quer dizer que nem sempre era pacífico. Nesses debates políticos saía até gritaria, soco, tudo que vocês imaginar, porque política não é uma coisa pacífica. Lembrando que política é uma ciência humana, ou seja, é assim que deve ser tratada, mas ela envolve muitas paixões humanas, né? Então, se uma pessoa tem uma paixão muito grande pela liberdade, é uma paixão que se liga com o sentimento político, pois só somos livres de fato quando somos livres em qualquer ambiente social, né, que vivemos. Não tem como eu só ser livre dentro da minha casa. O sentimento de liberdade tem que estar acompanhado o tempo todo, né? Ele tem que estar presente na minha vida o tempo todo. Então, como somos seres potencialmente políticos, quando a gente vai para a assembleia, para as praças públicas, né, discutir, como os gregos antigos chamavam de ágora, né, as praças onde eles discutiam e debatiam política, mulheres eram excluídas desse processo político. Mulheres em Atenas eram resumidas a musas. O que significa isso? Que elas desenvolviam aulas de canto, elas desenvolviam aula muitas vezes, dependendo do local que elas cresciam, de poesia, né? Mas elas não podiam interferir no processo político e de poder, né? Os donos das casas e dos lares de Atenas eram homens. Era um regime bastante paternalista, ou seja, que priorizava a figura do homem como líder da família. Isso, em termos, foi uma tentativa de mudança do que era estabelecido na era neolítica,
impôs na era neolítica. As mulheres eram vistas como deusas, pois elas podiam dar a vida a crianças. Isso era visto como uma coisa de criação mesmo. E ao mesmo tempo, meus queridos, como elas podiam dar a vida às crianças, as casas elas eram líderes desses lares. Então, se as mulheres quisessem algo que contrariassem os maridos, os companheiros, que seja, eles tinham que se submeter. E outra, caso esses homens viessem a se colocar contra essas mulheres, um ponto de virar um conflito, um desafeto muito grande, a mulher podia expulsar o homem de casa, né? O que era visto como justo, uma vez que ela era a pessoa que deu vida aos próprios filhos e que deu a sucessão, né, da espécie. Bom, tirando isso, os gregos fizeram uma espécie de contracultura em comparação a isso, e aí os homens passaram a ter esse poder de expulsar as mulheres de casa, de fazer o que querem com elas. Os homens da Grécia Antiga, de Atenas, podiam até matar a esposa, se eles quisessem. Pois é. Para quem aí tem uma cabeça um pouco mais equilibrada, isso vai soar bem absurdo. E é de fato, né? Por isso que eu falei que as mulheres em Esparta eram muito diferentes das mulheres de Atenas, pois elas eram armadas, elas podiam se proteger, elas não tinham essa diferença tão berrante política aí entre os homens, elas podiam ser proprietárias de terras, enquanto na Grécia, na parte ateniense, da polis ateniense, os proprietários de terra tinham que ser obrigatoriamente homens, né? Então, é claro que haviam algumas exceções, mas de cidades que eram mais independentes. Estou falando de Atenas, tá, galera? Especificamente, tá? Então, Atenas vai ter essa questão da cidadania que vai excluir as mulheres e os estrangeiros, tá? E os estrangeiros, aliás, vão ser também boa parte da população. Então, era uma democracia exclusivista, né? Era uma democracia pros homens que eram atenienses ou eram famílias que eram atenienses, mas se você fosse uma mulher ateniense dessas famílias tradicionais de Atenas, você até poderia ter um privilégio ou outro, tipo, seu marido morreu. Aí ok, você iria assumir realmente os negócios da família, mas era mais por consequências fatalistas do que de fato por merecimento, né, ou algo do tipo, tá? Então, os jônios, os povos jônios que formaram Atenas, fizeram esse modelo político que até hoje é considerado interessante, essa coisa da gente poder debater os projetos políticos. Afinal, o que os líderes políticos fazem chega até nós, né, galera? Eles interferem diretamente na nossa vida. As decisões deles chegam no nosso cotidiano, todos os dias, né? Então, Atenas tinha um modelo de política muito exclusivista. Mesmo que a gente chame de democracia, ainda assim era uma democracia bastante machista, né? Que priorizava os homens e bastante também complicada quanto à questão dos estrangeiros, tá? Uma observação é que o nome que eles davam para a Assembleia era Eclésia, tá? Essa é uma curiosidadezinha aí, tá bom? Então, como que era a hierarquia, no caso, né, de Atenas no século V a.C.? Basicamente, quem estava no topo da sociedade eram 40 mil cidadãos, que eram pessoas que eram consideradas que tinham poder político e, por consequência, acabavam tendo poder também econômico e militar, né? Depois haviam 80 mil estrangeiros, ou seja, o dobro de pessoas que não tinham poderes políticos nem tinham direitos políticos. Debaixo dos estrangeiros estavam as mulheres, para vocês verem como era machista a organização social de Atenas, né? Cerca de 80 mil mulheres e crianças, e é isso mesmo, eles equiparavam mulheres a crianças crescidas, pois diziam que as mulheres não tinham capacidade de reflexão como os homens. Gente, isso é absurdo, né? É absurdo de errado, lembrando que quem vai inventar agricultura e possibilitar todo esse modelo de sociedade que a gente vai ter posteriormente são as mulheres, né? Tanto que a gente costuma dizer que as mulheres inventaram a ciência, né? Que essa coisa de observar a natureza e adquirir conhecimento prático a partir dessa observação. Então, injusto, né? E por baixo das mulheres, apenas essa camada enorme social de escravizados, que eram cerca de 200 mil escravizados. A democracia ateniense ela era caracterizada pela escravidão, pois, segundo os gregos, para terem homens livres era necessário ter escravos produzindo para esses homens livres. Então, muitos problemas sociais aí. A professora vai dar uma dica. Quase toda sociedade que é muito desigual não vai para frente. Uma hora ela entra em colapso.
por conta dessa desigualdade social. As pessoas se cansam dessa posição. E uma hora elas tomam consciência de, tipo, poxa, a gente é a maioria, né? A gente é a maioria dessa população. O que a gente tá fazendo aqui produzindo e não ganhando nada com isso? Porque, além de tudo, o escravo, sobretudo, é isso, né, meus amores? O escravo é uma pessoa que produz pro outro. Ele não ganha nada em cima da própria produção. Ele trabalha pro outro, né? E forçadamente, né? O que é pior. Era muito comum na Grécia Antiga ter escravo doméstico, pessoas que ficavam fazendo serviços da casa. E chegava a ser assim absurdo, né? Porque o escravo, ele não tinha só que fazer todo o serviço da casa, de limpar a casa, de retirar os dejetos das pessoas das casas e levar até as fossas, né? Pra você ver o nível de humilhação. Como escravizados, por exemplo, quando os gregos tomavam banho, né? Os escravizados iam lá e tipo, enxugava. Era um nível de exploração que era nesse nível, era só faltava pôr a roupa na pessoa. Isso quando não fazia isso, né? E os escravizados faziam tudo isso, não podiam falar com a pessoa, eles não podiam conversar com ninguém que era livre, muito menos com um cidadão, né, que era da mais alta elite, e eles não podiam ter sentimentos, ou seja, se ele visse lá a pessoa tomando banho e por um acaso se sentisse afetado por isso, ele não podia demonstrar, porque ele poderia ser altamente punido, né? Então, gente, esse distanciamento social é terrível da Grécia, é um assunto que vai ser altamente debatido em Roma, que vai ser uma sociedade que vai surgir posteriormente e que vai surgir também, inclusive, nesses territórios, né? Também da Grécia, vai surgir na Itália, mas que vai abranger esses territórios da Grécia. E, gente, eles vão olhar para a cultura grega, vão absorver alguns elementos, como, por exemplo, a valorização das artes, que os gregos faziam que era legal, essa educação ateniense voltada para a filosofia, para a ciência, né? Foi algo que os romanos acharam interessante. Só que, por exemplo, os romanos vão mudar algumas configurações. Por exemplo, uma pessoa que é de uma camada social ia poder se casar com outra, né? O plebeu podia se casar com o patrício, ou uma mulher, né, que era da elite, que basicamente era proibido na Grécia você ter esse casamento entre castas diferentes, entre pessoas que tinham poder aquisitivo, econômico, social, político diferente, né? E as mulheres vão ser mais emancipadas em Roma, né? Elas não vão ser tratadas como crianças crescidas, né? Como no caso da Grécia, tá bom? Então, só para vocês verem algumas diferenças. E como os problemas sociais de uma sociedade muitas vezes são superados, mesmo que não na sua totalidade, num outro modelo social posterior, tá, galera? Então é isso, meus queridos. Por enquanto, acho que é o suficiente, tá? Vocês vão fazer de tarefa para mim uma leitura bem rápida que chama Grandeza Arquitetônica, da página 143. É uma leitura bem rápida mesmo sobre a questão arquitetônica da Grécia, porque que eles faziam aqueles monumentos gigantescos em homenagem aos deuses, mas que ao mesmo tempo eram locais de estudo, né? E aí vocês vão fazer para mim a atividade 2, tá? Da página 144, beleza? Um beijo para vocês e até a próxima.